Nós, quando meditamos sobre o ministério da pregação do Evangelho, podemos pensar que o ministério da pregação do Evangelho reúne multidões e que há sucesso e há reconhecimento e manifestação de poder, de sinais. Mas quando nós olhamos para o ministério do apóstolo Paulo, encontramos algo surpreendente. Quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo e fala do fim do seu ministério e que ele também caminhava por terminar a sua carreira apostólica, nós encontramos coisas que não são comuns nos nossos dias. Pelo contrário, todos, ou a maioria que exerce o ministério de pregação do Evangelho, tem sucesso em número, em pessoas convertidas, em pessoas que o seguem, e em grandes congregações apresentam as suas obras. Mas vejamos o que aconteceu com o apóstolo que foi escolhido diretamente pelo Espírito de Jesus Cristo, pelo Senhor Jesus, que recebeu revelações surpreendentes, que escreveu praticamente grande parte do Novo Testamento, que ensinou, revelou e trouxe bases sólidas para a igreja. O que aconteceu com Paulo no fim do seu ministério? Isto pode passar despercebido. E por que estamos meditando nisto? É porque nestes dias de tanto engano e decepção religiosa, nós precisamos compreender e buscar o ministério do Espírito Santo. E quando vemos Paulo nesta situação, nós olhamos para nós mesmos e nos perguntamos: a qual ministério eu vou me unir? Em que igreja eu vou reunir? Vamos ver o que ele diz na sua segunda carta a Timóteo, bem no fim da carta, no capítulo 4. Ele diz assim a Timóteo, versículo 1: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Até o versículo 4, ele está dizendo que a pregação da verdade deve ser mantida e que chegaria um tempo em que as pessoas não quereriam mais ouvir a verdade, nem ouvir a palavra. Aqueles que recusassem ouvir a verdade teriam sobre si mesmo e escolheriam mestres que agradassem aos seus ouvidos. Precisamos prestar muita atenção. Nós, como pessoas naturais, queremos ser agradados e não agradar. A vida cristã é uma vida de agradar os outros, e até mesmo está escrito, Jesus não agradou a si mesmo. Assim, a primeira coisa que Paulo ensina é que a palavra e a pregação da palavra deve ser mantida, mesmo que seja recusada pela maioria. A partir do versículo 5, ele diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O ministério do Espírito traz aflições. Por quê? Primeiro, a grande maioria não recebe. Segundo, quando nós temos visão espiritual,
nos aflige ver as pessoas enganadas e gostarem de serem enganadas. E isto em relação às coisas e o destino eterno. Isso é muito grave, isso é terrível. A partir do versículo 9, veja o que ele diz. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo a sua obra. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, podemos discernir plenamente que há uma obra maligna sendo feita em nome de Jesus. Há uma obra maligna sendo efetuada usando a Bíblia, com a Bíblia na mão, com estudos e com ensinamentos. De onde viria a doutrina de demônios e os ensinamentos dos homens? Bem, ele diz no final que o Senhor o livraria de toda obra maligna. Ele diz que foi assistido e que recebeu força do Espírito Santo para pregar e que foi liberto da boca do leão. A boca do leão se refere a palavras de homens que se opõem ao conhecimento da verdade. Bem, ele foi abandonado. Versículo 16. Ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Mas ele diz que isso não lhe seja posto em conta. Ele pede perdão por eles. Veja que ele foi também abandonado. Poderíamos pensar que um apóstolo como Paulo fosse um homem de sucesso no seu tempo e tivesse uma multidão gritando o seu nome. Olha, a vida espiritual é um segredo. E a vida do Espírito Santo em nós é outro segredo. Precisamos compreender que o mundo e as pessoas carnais e mundanas jamais gostarão de ouvir a verdade. O mundo não receberá o Espírito. E como disse Jesus no Evangelho de João, não viu nem pode recebê-lo. Mas nós, que recebemos o Espírito, sabemos que nos dá força e que nos prepara para toda boa obra, mesmo que sejamos resistidos, abandonados, traídos e deixados de lado. Portanto, o ministério do Espírito é assim. E foi nos dias de Paulo, e muito mais em nossos dias, em que os crentes, tendo coceira nos ouvidos, isto é, querendo sempre ouvir algo para lhes agradar, trocam de mestres, mudam as suas situações em todo o tempo e ainda não encontraram Jesus como caminho, nem o experimentaram como a verdade e nunca tiveram uma experiência de vida. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo seja contigo. Se alguém quiser vir, diz o Senhor Jesus, venha, toma sua cruz a cada dia e negue a si mesmo. Assim como o apóstolo Paulo, nós também poderemos e seremos revestidos de força para que a pregação da verdade seja cumprida. Louvado seja o nome de Jesus. Que a graça de Deus seja com todos que querem conhecer a verdade. Amém.